noite. Está a começar o telejornal da televisão São Tomé, hoje quinta-feira. E combate aos colonos portugueses no século XVI. Para homenagear esta figura que terá sido ou que terá organizado uma grande revolta no país, o Ministro da Educação, Cultura, Ciência e Comunicação depositou hoje uma coroa de flores junto ao busto do rei Amador, que se encontra no jardim do Arquivo Histórico. Durante a cerimónia, Olinto Daio disse que é preciso valorizar o que é nosso. Rei Amador foi um escravo são-tomense que liderou a primeira revolta dos escravos em São Tomé e Príncipe, o que lhe custou a própria vida. A cada 4 de janeiro, este patriota é recordado com homenagem de deposição de coroa de flores. No evento, o Ministro da Educação, Cultura, Ciência e Comunicação, Olinto Daio, disse que é preciso que se valorize o que é nosso. Com os esforços que iremos fazer, tanto, sobretudo na educação, a área da educação tem um papel fundamental na transmissão desse conhecimento, desse valor, dessa figura histórica do rei Amador, mas que é uma figura que continua sempre presente. É um santomense que liderou uma luta, mas teve um impacto global. Infelizmente, nós não valorizamos, temos tendência a não valorizar o que é nosso, mas a primeira revolta dos escravos no mundo aconteceu em São Tomé. Aconteceu aqui, na nossa ilha. E depois daqui é que teve impacto em outros lugares, nas Antilhas, etc. Portanto, são elementos históricos e outros também temos que nós precisamos resgatar e valorizar para que aumentemos a nossa autoestima, que paremos de estar de braços estendidos à espera que os outros é que venham transformar-nos. Nós, o Estado, tomou contacto com essa ocorrência a partir de algumas fontes documentais. Essas fontes documentais parece haver ainda uma neblina, na medida em que a própria sociedade precisa de um maior esclarecimento, com alguma profundidade sobre as ocorrências que tiveram lugar, portanto, em 1595. E nós estamos cá para isto. É uma caminhada que temos de fazer. Eu penso que urge apostarmos e incentivarmos a investigação. Temos hoje universidade pública e também privadas no país. Por que não começarmos a criar pequenos incentivos, bolsas de investigação, para que nós possamos trazer a maior luz possível à superfície. Outras vozes que se juntaram nesta homenagem, como é o caso de Albertino Bragança, que foi o promotor da ideia da institucionalização da data, diz que a mesma deveria ter uma maior abrangência. Essas comemorações deviam ser mais amplas. Eu estava a dizer-vos que hoje devia ser o Dia do Cidadão. E então, por todo o país, haveria contactos sobre o Amador, gente a falar do Amador, compreende? E aqui em São Tomé, aos feriados, as pessoas ficam em casa. Este é um grande erro, um erro que temos que corrigir se nós quisermos que, de facto, a nossa história seja conhecida. Porque neste momento, parece que estamos a matar a história. Olinto Daio, que reconhece os feitos de Rei Amador, disse que tem em vista um projeto para dar mais ênfase à figura do Rei Amador e às comemorações. Nós idealizamos que este ano pudéssemos inaugurar hoje um monumento em honra do Rei Amador e também dar uma maior dimensão à celebração. Infelizmente, aconteceu alguns atrasos na confecção deste monumento. Está em curso e esperemos que em abril, no mês da cultura, nós possamos já ter tudo pronto para inaugurar este monumento, para que no próximo ano este ato tenha maior, digamos, uma celebração maior, que envolva mais pessoas e quiçá o próprio Presidente da República. São Tomé e Príncipe celebra o Dia do Rei Amador.
O estudo o diretor-geral do Ambiente. Em entrevista à televisão são tomense, Arlindo Carvalho afirmou que 110 países ao nível mundial já mudaram o horário e a decisão cabe politicamente ao Estado. O diretor-geral do Ambiente, em entrevista à TVAS, considerou que a hora de um país é determinado politicamente pelo Estado. Arlindo Carvalho disse que 110 países ao nível mundial já trocaram horas e que qualquer autoridade pode adotar os horários que mais lhe convém para facilitar o seu processo de desenvolvimento socioeconómico. São 24 fusos horários e faz com que, por exemplo, São Tomé e Príncipe, que está no Equador, tenha, portanto, está no mesmo fuso que Inglaterra, que está no norte da Europa. Portanto, mas estas horas são horas que nós podemos considerar como horários teóricos, porque a hora de um país é determinada politicamente por determinados Estados. Estas horas são determinadas politicamente depois de uma análise social, económica, técnica, etc., e estratégica. Os Estados podem adotar, portanto, os horários que mais lhe convêm para facilitar economicamente, estrategicamente, o processo de desenvolvimento socioeconómico. Nós podemos dizer que hoje em dia 110 países ao nível mundial possuem, portanto, trocam horas. Muitos trocam 2 vezes por ano, outros já trocaram, que são permanentes, mas há outros países também que já trocaram horários, experimentaram e que depois retrocederam e continuaram com o seu horário anterior. Nós, por exemplo, temos a Rússia, que é um país imenso ao nível mundial, que tem o seu estado, o seu país tem vários estados com diferentes fusos horários e que anteriormente trocava horas também, mas que depois deu conta que não valia, que não era vantajoso trocar hora. Hoje a Rússia já não troca. Nós temos, portanto, uma diretiva europeia em que todos os países europeus, durante o verão e durante o inverno, trocam horas. Apenas há um país europeu, que é a Islândia, que decidiu não aderir e que tem o seu horário próprio do seu fuso. Portanto, isto é uma questão estratégica e que os países fazem de acordo com o seu plano e a sua estratégia de desenvolvimento. Temos hoje, podemos dar o exemplo do Timor. O Timor-Leste trocou ultimamente a sua hora para coincidir com a hora da Austrália. Porquê? A Austrália é o grande potencial país estratégico de desenvolvimento do Timor-Leste. E, tendo a mesma hora com o Timor-Leste, isto facilita tudo, em forma geral. A economia facilita, inclusive, isto nem sequer facilita o Timor na questão do solar, na questão do aproveitamento da energia solar, mas facilita na questão dos transportes, na questão de intercâmbio de turistas, na questão de exploração conjunta de minerais, etc. Portanto, Timor decidiu mudar o seu horário e coincidir com o horário da Austrália. Portanto, funciona perfeitamente bem. A mudança do horário em São Tomé e Príncipe foi baseada num dos aspectos que tem a ver com o aproveitamento solar e, estando o país estrategicamente na linha do Equador, devia tomar em conta a luz solar. E os estudos demonstram que todos os países que trocaram o horário registraram-se grandes vantagens económicas. As habitações conseguiram poupar 5% de energia e os serviços 10%. Nós aqui trocamos e tomamos em consideração, o governo tomou em consideração a questão da luz solar. Estamos num ponto estratégico, que é no Equador, onde devemos fazer o maior aproveitamento possível do sol. Estudos realizados demonstram que todos os países que trocaram o seu horário para aproveitar melhor o sol, as casas, as habitações conseguiram poupar 5% de energia. Os serviços, as repartições conseguiram poupar 10% de energia. Quando nós vamos ver individualmente não parece nada, mas quando fazemos a somatória disto ao nível dos países, é uma contribuição bastante avultada para a economia de um país. E, portanto, o governo que está em função deve tomar em consideração todas estas questões. Nós temos os países vizinhos todos, onde tem um horário, tinha anteriormente uma hora diferente da nossa. Nós temos uma hora menos. E, portanto, mas esses países, muitas vezes, são os países em que têm ligações aéreas com vários outros países da Europa e que depois fazem ligações também conosco. E numa questão de facilidade
dos turistas, inclusive, que vêm da Europa e fazem uma escala em Libreville, vêm para São Tomé, etc., tendo a mesma hora, facilita bastante o turista. Mesmo a TAP hoje, a TAP chega às 5 horas, 5 e meia, a São Tomé. E hoje, chegando às 5 e meia, um turista chega ao seu hotel, ainda é capaz de dar um salto à praia, porque começa a anoitecer quase praticamente às 19 horas. Portanto, há muitas vantagens. Mas é uma questão, então, isto não pode ser um tabu. É uma questão que o próprio governo, durante mais de um ano, pode verificar de que não houve vantagem nenhuma. Vai fazer uma avaliação, não houve vantagem nenhuma, pode voltar atrás. Nós podemos continuar com o nosso horário. Portanto, isto não é um tabu, não é uma questão do outro mundo. Portanto, um país que está no seu processo de desenvolvimento socioeconômico deve experimentar, deve analisar, deve ver tudo o que é vantajoso, o que é desvantajoso, tudo o que é bom, tudo o que não é mau e, portanto, experimentar. Se for mau, volta para trás e não é um problema nenhum. Com a implementação da medida de mudança do horário, o Diretor-Geral do Ambiente defende que o Governo deveria agora tomar em conta a questão de flexibilidade. Neste momento, com o novo horário, o Governo, de certeza, vai ter que estudar caso a caso. Por exemplo, o horário do início das aulas para as crianças, certeza absoluta que, proximamente, o Governo vai ter que verificar se não é mais vantajoso as aulas começarem um pouco mais tarde, para que, em vez das crianças acordarem muito cedo, acordarem um pouco mais tarde. E em vez de começarem às 7 horas, comecem às 7h30. E, portanto, há todo um conjunto, mesmo nos serviços do Estado. Em vez de começarmos logo às 7 horas, começarmos às 7h30, ou começarmos às 8 horas, dependendo. Isto tudo, portanto, é uma questão de flexibilidade que existe, que o Governo deve tomar em consideração e que vai nos conduzir, de certeza absoluta, para uma reflexão maior e para um processo de desenvolvimento econômico que o país preconiza no futuro. Diretor-Geral do Ambiente a defender a mudança do horário em São Tomé e Príncipe, sublinhando que a medida poderá vir ajudar o país no seu processo de desenvolvimento socioeconômico. O Governo Regional do Príncipe reuniu na última terça-feira o Comitê Técnico de Combate ao Paludismo com vista a delinear estratégias de combate face aos últimos casos da doença registrados no passado mês de dezembro. Constatada no último mês de dezembro, cerca de 10 casos de paludismo na região do Príncipe, o Governo Regional reuniu de imediato o Comitê Técnico de Luta contra a Doença, com vista a redobrar os esforços e tomar medidas de combate a este flagelo, uma vez que a ilha parte para a fase da eliminação do paludismo. Nos últimos tempos, nós percebemos que há alguns casos anormais, dizer que no mês de dezembro houve cerca de 7 casos aqui na região, então, e 3 importados, nesse caso somos um total de 10, o Governo tomou a decisão de reunir a equipa técnica de forma a nós estudarmos em pormenor a situação e tomar algumas medidas. Por isso que reunimos hoje aqui e as medidas futuras vão ser tomadas com por exemplo, a situação de alertar as pessoas para o uso do mosquiteiro. Vamos fazer campanha, sobretudo com os miúdos nas escolas, alunos nas escolas, junto às comunidades, representantes que teve na comunidade. Portanto, um conjunto de medidas que o Governo vai tomar junto a esse comitê técnico. Outra questão que é importante é que nós temos que ter a consciência da importância da eliminação do paludismo na região. Nós estamos numa fase de eliminação e, como tal, nós não queremos que o paludismo regresse. Hoje nós temos um número elevado de pessoas que vêm visitar o Príncipe porque não têm paludismo. Tendo paludismo, as pessoas ninguém quer ir para um sítio onde ficam doentes. Portanto, é nessa perspectiva, apesar de ser ainda um fluxo bastante pequeno, mas nós estamos atentos, nós queremos eliminar esse fluxo. Portanto, daí que esse comitê técnico reuniu com o objetivo de delinear estratégia para esse combate cerrado, porque nós constatamos que nos últimos tempos tem havido alguns casos aqui na região. Segundo o responsável do Comitê Técnico na região, para decretar a fase da eliminação do paludismo pela OMS, Organização Mundial da Saúde, necessário se torna não ter nenhum caso por cada 1000 habitantes. O que
não deveríamos ter pelo menos um caso por cada 1000 habitantes. Devia ser menos que isso. Mas pronto, nós já estávamos nessa situação. Então, no mês de dezembro tivemos essa subida brusca, que realmente que não é normal para aquilo que nós, até o mês de novembro, só tivemos 3 casos, que era uma coisa que realmente não para nós, estávamos num bom caminho nesse aspecto, e tivemos essa situação. Agora, no caso da eliminação, como acaba de dizer, é que eu disse anteriormente, que não gostaríamos de ter nem sequer um caso, pelo menos por 1000 habitantes. Então, isto estaríamos no caminho aquilo que a OMS preconiza. Mas pronto, para a nossa região, estamos em bom caminho, e o governo está preocupado dos casos que houve, e vamos reforçar as nossas medidas de forma que para os meses posteriores, que não tenhamos aquilo que nós tivemos no mês de dezembro. Nesta perspectiva, o Governo Regional apela que as pessoas usem o mosquiteiro, apela que as pessoas, as águas que estão em casa paradas devem ser tapadas, todas essas medidas que normalmente as pessoas têm vindo, os lixos, portanto, tudo que tem a ver com o ambiente, que não promove, digamos, o crescimento dos mosquitos, essas medidas devem ser tomadas. o Governo Regional a redobrar os esforços no combate à luta contra o paludismo. O delegado Popular da China de Positivo, Walter Vera Cruz, em entrevista à TDM, Televisão de Macau, falou de 2 projetos estruturantes que o Governo pretende implementar, nomeadamente o Porto e o Aeroporto. A entrada no fórum é um aspecto positivo, não é? E há todo um processo que é necessário que se faça a partir deste momento. Primeiramente é fazer conhecer o que é Santo Tomé e Príncipe, as suas potencialidades, e estamos nesse processo, e com alguns contactos, é evidente, que estamos neste momento a efetuar, e o resultado é positivo. Mas todo o processo leva o seu tempo, e estamos neste momento a acolher alguns contactos, a efetuar alguns contactos, que eu penso que dentro de poucos meses iremos dar a conhecer aquilo que está a acontecer. Existem 2 grandes projetos considerados muito importantes para o futuro de São Tomé, que têm a ver com o Porto de Águas Profundas e também com a renovação do aeroporto. São Tomé está naturalmente interessado em investimentos chineses para estes projetos. Em que pé é que está a situação? Bom, é preciso nós situarmos o que representa estes 2 projetos, não é? Como sabe, Santo Tomé e Príncipe está situado no Golfo da Guiné, muito próximo de diversos países, não é? Gabão, Camerão, Angola e não só. Não é? Essa costa representa 300 milhões de consumidores, e nós temos uma agenda de transformação de Santo Tomé e Príncipe. Essa agenda de transformação de Santo Tomé e Príncipe, que foi apresentada em Stepin, em Londres, em 2015, onde reunimos vários investidores, doadores, empresários interessados em investir, e que apresentamos aquilo que é 2 pilares fundamentais para o desenvolvimento de Santo Tomé e Príncipe, que é Porto de Águas Profundas e digamos, a transformação, a modernização de um aeroporto capaz de poder ligar esta costa com maior rapidez e estar mais próximo desses países. O que é que acontece depois da execução destes 2 projetos? O que acontece? Podemos, de certa forma, modernizar, digamos assim, modernizar não, mas transformar aquilo que nós consideramos como um pilar fundamental do nosso desenvolvimento, que pode ser o turismo. E facilitar acesso àquilo que é a costa africana e não só. Digamos que isto também apresenta outros aspectos, que é a possibilidade de investimentos nas diversas áreas, quer na área de saúde, possibilidade digamos, de poder colocar um hospital de referência que pode servir a esta costa africana, e não só, há um conjunto de coisas que podem acontecer com estes 2 pilares. Digamos,
este processo está a andar, leva o seu tempo, há contactos, há grupos interessados e há processos, há estudos, há análise. Eu penso que dentro de poucos meses vai ser apresentado as soluções que forem encontradas. Representar o país do Fármaco, Walter Veracruz diz ter já apresentado algumas propostas de projetos para financiamento. Este processo é um processo que nós encontramos, enquanto fora, já encontramos no seu andamento, não é? 3, 4 meses de atividade dentro do fórum, estamos a analisar vários aspectos. Repara bem, o fórum tem um mecanismo de financiamento, um parceiro de financiamento que é o fundo. Portanto, nesta fase vamos analisar aquilo que for necessário para depois encaminharmos os processos necessários para darmos andamento àquilo que nós consideramos como fator, como elemento fundamental para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. E repara, São Tomé e Príncipe, ela não só está inclinada na questão do porto e águas profundas, o aeroporto, há também um aspecto que é importante nós destacarmos aqui, que é a questão do Príncipe, que é considerado por Unesco com biosfera mundial, portanto o património da biosfera mundial. Portanto, há elementos que podem ser aproveitados, há elementos que podem ser catalisador para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe, e há elementos que podem dar um destaque, que devemos tirar o proveito, e é isso que vamos fazer. Essa questão da distinção da ONU levanta também a perspectiva de haver um aproveitamento turístico dessa ilha, da Ilha de Príncipe, mas tem que ser um aproveitamento cauteloso, até para não pôr em causa o próprio estatuto. Sim, é verdade, mas eu creio que com a abordagem que estamos a fazer tem muito a ver com a questão do turismo de massa, não é? É cauteloso, sim, mas o turismo de massa, quando surge num momento em que não havia a capacidade da reciclagem, não havia a capacidade de perceber aquilo que se estava a fazer, não é? O turismo de massa aparece depois da Segunda Guerra Mundial, com o modelo que foi introduzido na necessidade de encontrar outra forma de rendimento, mas nesta altura as pessoas têm o conhecimento, as pessoas sabem abordar, as pessoas sabem acompanhar, é capaz de encontrar mecanismo suficiente para encontrar soluções referente a quer ao turismo de massa, quer a outro tipo de turismo, né? Eu sou um defensor da questão do turismo de massa. Eu não tenho a preocupação de que o turismo de massa cause problemas. É preciso a forma como nós abordamos, é preciso haver elementos adicionais e acompanhamento para a solução dos problemas inerentes ao turismo de massa. São Tomé e Príncipe, mesmo no âmbito da lusofonia, é um país conhecido. Considera que os outros países lusófonos têm conhecimento daquilo que é São Tomé e da beleza natural até de São Tomé e das potencialidades que existem no país? Bom, a comunicação é um elemento fundamental e nesta altura o governo tem utilizado esse elemento para dinamizar todo o processo, e eu creio que também os santomenses, nós os santomenses já tomamos a consciência da nossa potencialidade, e isto é importante, porque a tomada de consciência muda os hábitos, muda o processo, e o que nós temos que fazer também a seguir é dar a conhecer aquilo que nós temos, não é? Há várias variáveis importantes dentro de São Tomé e Príncipe, e os nossos parceiros, os nossos amigos, os parceiros de longa data conhecem alguns elementos, mas é preciso nós continuarmos nesse processo de comunicação, nesse processo de divulgação daquilo que são as nossas potencialidades, e ao fazer isso com os nossos diretos do CPLP, ao mesmo tempo também fazer com os países que estão à volta, que estão inerentes ao processo de desenvolvimento. Mas repara bem, nós, São Tomé e Príncipe, já tomamos algumas medidas importantes neste processo, não é? Na questão da divulgação daquilo que nós temos enquanto os valores, quer da natureza e não só, a própria nossa cultura, a própria nossa gente, o governo tomou a medida de isentar, em termos
e visto um conjunto de países que permite, assim, de certa forma, ter possibilidade de estar em São Tomé e Príncipe e observar de perto, observar em loco aquilo que é a nossa potencialidade. E as pessoas que vão lá serão, de certa forma, o mensageiro das nossas qualidades, daquilo que nós temos em São Tomé. A tempestade. O agravamento do estado do tempo nas últimas horas afetou fortemente a circulação aérea e provocou inundações. A chuva e os ventos fortes deixaram marcas na Alemanha, com a queda de inúmeras árvores e o fecho de estradas, sobretudo na região de Colónia. O mau tempo passou, entretanto, a fronteira que atingiu esta quarta-feira a França, colocando metade do país em alerta laranja. Em Paris, os ventos chegaram mesmo a atingir os 140 km/h e forçaram o encerramento da Torre Eiffel. 4 espaços públicos, como parques, jardins e cemitérios, foram igualmente fechados por decisão da Câmara Municipal parisiense. O tráfego aéreo no aeroporto Charles de Gaulle foi também condicionado e provocou o atraso de dezenas de voos. A situação foi ainda pior em Bâle, Mulhouse e Estrasburgo, no nordeste do país, onde os voos foram mesmo suspensos por várias horas. Pelo caminho, mais de 200.000 pessoas terão ficado sem eletricidade e o esquiador terá perdido a vida nos Alpes em virtude do agravamento das condições climatéricas. Eleanor é já a quarta tempestade a atingir França desde o início de dezembro, depois das passagens de Ana, Bruno e Carmen. Também, nas últimas horas, já se sentem os efeitos de Eleanor na Irlanda e no Reino Unido. A agitação marítima das zonas costeiras fez a água galgar metros sobre a terra e as chuvas fortes provocaram inundações em várias cidades. Benfica Sport